Olá! Vamos começar nossa conversa de hoje mergulhando fundo num tema essencial, o cuidado mútuo dentro da igreja. É um conceito que, olha, redefine o papel não só dos pastores, mas de cada membro. A ideia aqui é desvendar como a Bíblia nos orienta a cuidar uns dos outros, especialmente num mundo que parece não ter tempo para absolutamente nada, não é mesmo? E vamos partir de uma verdade que todo mundo sente na pele, tá todo mundo ocupado. Essa é a realidade. É o nosso ponto de partida para a gente poder entender o tamanho do desafio que temos pela frente. Porque, sejamos sinceros, a vida hoje em dia é uma correria sem fim. É trabalho, família, casa, amigos, mil compromissos. E essa agitação toda, claro, acaba impactando diretamente a vida da igreja e criando uma tensão que a gente precisa analisar. Então, a grande pergunta que fica é: no meio dessa loucura toda, como é que o cuidado uns com os outros, que é uma coisa tão central na fé, realmente acontece? É exatamente isso que vamos explorar agora. Ok, vamos lá. O nosso primeiro ponto é justamente esse dilema que a igreja moderna enfrenta. Como é que a vida superagitada dos membros acaba criando uma pressão que é quase insustentável em cima da liderança? E é debaixo dessa pressão toda que muitos pastores, infelizmente, acabam caindo em duas armadilhas bem comuns. São duas reações até compreensíveis, mas que no fim das contas não resolvem um problema de verdade. E essas duas armadilhas estão bem claras aqui. De um lado, a gente tem o que podemos chamar de o abdicador. Ele olha para tudo o que precisa ser feito, cada visita, cada evento, cada aconselhamento, e percebe que é simplesmente impossível dar conta de tudo. Então, o que acontece? Ele desanima e para de tentar. O foco dele vira a administração, os programas, e o cuidado pessoal acaba sendo deixado de lado. Do outro lado da moeda, temos o esgotado. Ele também sabe que não consegue fazer tudo, mas ele tenta mesmo assim. Ele se torna um escravo das necessidades da igreja, medindo o próprio valor pela satisfação dos outros, o que inevitavelmente leva ao burnout, ao esgotamento total. Certo? Então, se essas duas posturas são armadilhas, qual é a saída? Bom, a solução parece estar num lugar um pouco diferente. Em vez de simplesmente tentar trabalhar mais, a resposta é redefinir qual é o verdadeiro chamado do pastor segundo o que a Bíblia ensina. E essa passagem de 1 Pedro nos dá uma pista importantíssima. O foco muda de fazer tudo para ser um modelo. Pastoreai o rebanho de Deus, tornando-vos modelos. A ênfase, percebe, está em guiar pelo exemplo, com a atitude certa, e não em tentar executar sozinho todas as tarefas. E dá para a gente quebrar isso em partes. O apóstolo Pedro é bem direto. O que? Pastorear o rebanho. Quem? O rebanho que foi confiado a ele, especificamente. Como? De forma espontânea, voluntária e, de novo, como um modelo, não como um chefe. E quando? Até a volta do Supremo Pastor. É um chamado muito claro e com limites bem definidos. E com base nesse chamado, as Escrituras apontam prioridades bem claras para o pastor. Temos aqui 10 delas que servem como um guia. Vai desde guardar a verdade e pregar a palavra, até a visitar os doentes, consolar quem está de luto, e olha só que crucial, a última, identificar e treinar novos líderes. Fica óbvio que o foco é pastorear pessoas, não só gerenciar uma instituição. E é aqui que a gente chega num ponto fundamental. O cuidado com as pessoas não é uma responsabilidade só do pastor, é um ministério para todo mundo. Para ilustrar essa ideia, vamos pegar uma analogia de um filme bem poderoso, Duelo de Titãs. A história se passa lá em 1971, quando um time de futebol americano, que tinha acabado de passar pela integração racial, precisou superar todo o preconceito para se tornar uma família de verdade. E tem uma cena lá pro final do filme que é muito marcante. Um dos capitães do time, branco, sofre um acidente e vai para o hospital. Seu amigo, o outro capitão, que é negro, vai visitá-lo. A enfermeira tenta barrar a entrada dele, dizendo que só a família pode entrar. A resposta que ele dá é: não vê que a gente é parecido? Ele é meu irmão. Essa é uma imagem fortíssima do que é a comunidade bíblica. Pensa bem, se o futebol pode unir pessoas dessa forma, imagina o evangelho. A igreja é chamada para ser essa família. O Novo Testamento está recheado de mandamentos como: amai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, encorajai-vos uns aos outros. Isso deixa claro que o cuidado mútuo não é uma opção, sabe? É inegociável. Então, o ponto central é este aqui. A principal função de um pastor não é fazer todo o trabalho de cuidado sozinho. Como diz lá em Efésios, é preparar os santos para a obra do ministério. Ou seja, o cuidado é um ministério de todos os crentes. A igreja inteira é chamada para essa tarefa.
Certo, mas como é que isso funciona na prática? Vamos olhar para um modelo bíblico de como esse cuidado mútuo deve acontecer, com base no livro de Gálatas. Primeiro ponto, quando alguém é pego em alguma falha, a instrução é restaurar essa pessoa com mansidão. O objetivo nunca, nunca é a punição, mas sim a restauração. Quem vai ajudar precisa ser espiritual, ou seja, agir com gentileza, com cuidado e sempre se lembrando da sua própria fraqueza. Não é sobre ser a polícia da moral, mas sim sobre ajudar um irmão a se levantar de novo. Logo em seguida, o apóstolo Paulo faz uma distinção muito importante. Ele fala para a gente levar os fardos uns dos outros, mas que cada um precisa levar a sua própria carga. Fardos são aqueles pesos esmagadores, como uma doença grave, a perda de um emprego, algo que a gente não consegue carregar sem ajuda. Já as cargas são as nossas responsabilidades do dia a dia. Chegar na hora no trabalho, administrar o próprio dinheiro, é preciso ter sabedoria para saber diferenciar uma coisa da outra. E essa ideia é ilustrada de uma forma brilhante naquela cena de O Senhor dos Anéis. O Frodo está completamente exausto, não consegue mais subir a Montanha da Perdição. Aí o Sam olha para ele e diz: "Eu não posso carregar o anel para você, mas eu posso carregar você." E ele simplesmente coloca o Frodo nos ombros. Essa é a imagem perfeita de como a gente ajuda a carregar os irmãos que estão oprimidos pelos seus fardos. Para a gente ir finalizando, aqui ficam alguns passos bem práticos. Primeiro, agir. É preciso identificar alguém que está com fardo e tomar a iniciativa. Segundo, se preparar. Entender que esse é o ministério de todo mundo. Terceiro, planejar a bondade. Buscar de propósito oportunidades de fazer o bem toda semana. E por último, orar. Pedir para que a nossa comunidade seja conhecida pelo amor e para que tenhamos força para servir. E para refletir, fica esta pergunta no ar. Se uma pessoa totalmente de fora observasse a nossa comunidade hoje, o que ela concluiria? Ela perceberia um amor prático, um cuidado genuíno uns pelos outros? A resposta a essa pergunta diz muito sobre o quão perto ou longe estamos de ser a família que fomos chamados para ser.